Capítulo 19. Teias enroladas. Uma coisa que Zorian achou interessante sobre as reinicializações foi que escolhas pequenas, aparentemente inconsequentes, exerceram uma influência incrível sobre o que aconteceu no reinício. Por outro lado, as ações que ele achava que deveriam jogar tudo fora de sintonia muitas vezes tendiam a ter efeitos silenciados ou mesmo inexistentes. Caso em questão, a última vez que ele tinha ido para os esgotos para atender a matriarca, convencendo Ilsa para conceder-lhe uma autorização de acesso para entrar nos esgotos tinha sido trivial. Assim, quando Zorian marchou para o escritório de Ilsaroit alguns dias após o início das aulas, depois que ele percebeu que Isashi havia decidido desistir de fazer amizade com ele neste reinício em particular, ele esperava que o pedido fosse facilmente atendido. Ele estava errado. Não importa o quanto ele raciocinasse e implorasse, Ilsa se recusou a permitir que um mago recém-cunhado como ele arriscasse sua vida no submundo. Ele tentou demonstrar suas habilidades mágicas de combate, até este ponto bastante avançado, mas Ilsa estava interessada e simplesmente o expulsou de seu escritório. Demorou quase uma hora para Zorian se acalmar e perceber qual era a diferença da última vez que ele veio com o Kael. Um mago gênio autodidata que também era um pai solteiro e provavelmente já havia lidado com o perigo antes em sua vida. Se o Kael pensou que o Zorian estava pronto para entrar nos túneis por baixo da cidade e estava disposto a acompanhá-lo para se certificar de que estava seguro, então isso foi bom o suficiente para Ilsa. Desta vez, porém, ele veio sozinho. Não Kael, não há permissão. Não que Zorian fosse ser dissuadido por um revés tão pequeno, é claro. Ele conhecia pelo menos uma pessoa que já tinha permissão para ir lá e poderia ser persuadido a ajudá-lo. Roashi, odeio-te. Sabes disso, certo? Zorian lançou um suspiro longânimo, optando por ficar de olho no túnel à sua frente, em vez de se virar para olhar para Taiven. Ele precisava se virar para saber que ela estava fazendo caretas para ele. Não, Taiven, eu don't. Afinal, você só me disse isso 5 vezes. Talvez Lito se lembre se você disser algumas vezes mais. E só tenho que perceber, Taiven queixou-se, ignorando o seu sarcasmo. Você se recusou a me seguir até aqui quando eu perguntei, dizendo que é muito perigoso. E depois voltas para mim alguns dias depois, a pedir-me para te levar para os túneis. Sim, e ele estava muito arrependido. Porque ela poderia ter esperado pela entrada como ele tinha pedido a ela. Ele ainda sabia como ele ia explicar Aranea para ela quando eles encontraram as aranhas malditas. Esperemos que o Aranea seria experiente o suficiente para se esconder nas sombras enquanto ele falava com eles. Telepaticamente, tipo de um aborrecimento, mas deve ser o suficiente para organizar uma reunião adequada no futuro em algum lugar mais acessível. E quer dizer, estavas a tentar irritar-me. Taiven continuou, sem se intimidar com sua falta de resposta. Por que Ime está a sentir-se muito zangado neste momento? Deixe-me dizer-lhe. Taiven, por favor, Zorian implorou. E disse que eu estava arrependido. Quantas vezes tenho que pedir desculpas? Você de todas as pessoas deve entender, considerando quantas vezes você puxou coisas assim eu. Não é assim, Taiven resmungou. Pelo menos diga-me para onde é que vamos. E na verdade sabe, admitiu Zorian. Ele estava confiando em um dos batedores Aranea inadvertidamente contatando-o, tentando ler sua mente, já que ele não tinha ideia real de onde estava o território de origem deles. E Elito sabe-o quando vejo, embora. Zorian, juro, se esta é a sua ideia de uma brincadeira totalmente sério, Zorian assegurou-lhe. E praticamente certo um Elitri chegando perto, ele deveria ficar muito uma presença alienígena percorreu a superfície de sua mente, retirando-se imediatamente quando percebeu que sua intrusão foi detectada. Seu toque telepático era tão sutil quanto o da matriarca, mas Zorian definitivamente recebeu uma sensação aranha dele. White. Ele protestou, esperando que os Aranea já tivessem fugido fisicamente. Eu quero falar com você, Aranea. Tenho informações importantes para sua matriarca. Zorian, de que raio estás a falar? Taiven perguntou, completamente perplexo com suas ações. E com quem estás a falar, afinal? Não há ninguém aqui. Zorian não disse nada, escolhendo esperar em silêncio por um tempo. Segundos se passaram em silêncio absoluto enquanto Zorian esperava pacientemente por uma resposta da aranha. Taiven parecia estar dividido entre sentir irritação em seu comportamento e agitação na situação potencialmente perigosa. Eventualmente,
Aranea decidiu reiniciar o contato. Entrar. Em campo aberto à sua frente ao Taiwan. Taiwan engasgou em choque com a aparência da enorme aranha peluda e imediatamente se moveu para desenhar sua vara de feitiço, só para o Zorian apanhá-la pelo pulso e fazê-la levantar-se. Ela deu-lhe um olhar perplexo antes de olhar para a aranha na frente deles. O aranha ficou imóvel, observando-o silenciosamente com seus enormes olhos negros, mas não fazendo nenhum gesto ameaçador. Taiwan parecia perceber que a aranha não era uma ameaça no momento e relaxou, afastando a mão da haste de feitiço presa ao quadril. Zorian. Ela começou, irradiando uma mistura de raiva e preocupação com ele. E lhe explicar mais tarde, prometo, Zorian disse com um suspiro antes de se voltar para lidar com a aranha. E você? Poderia ter sido um pouco mais discreto. Por que você poderia ter ficado nas sombras e me contatou telepaticamente? O aranha reconectado à sua mente enviou uma explosão de diversão para ele. Se querias falar comigo telepaticamente, por que me chamaste telepaticamente para começar? Arenili, você mesmo psíquico, Zorian careta. Se ao menos fosse assim tão fácil. Encontrar informações sobre a magia da mente de seus colegas magos era como puxar os dentes, já que a guilda de magos tinha uma visão muito fraca sobre a magia da mente de qualquer tipo, não importa quão benigna. Ninguém podia dizer-lhe o que significava ser psíquico, muito menos ensiná-lo a contactar telepaticamente alguém. Ele rastreou um feitiço que permitiu que um mago estabelecesse uma conexão telepática com alguém, mas o feitiço era dolorosamente bruto, funcionou apenas em outros humanos. O alvo tinha que estar disposto e capaz de diminuir sua resistência mágica, e o link só permitia a comunicação de palavras desprovidas de conotações emocionais e outras. Eu não sou treinado, admitiu Zorian, e Don't sabe como contactar alguém telepaticamente. Eu só sei como pegar carona em respostas sobre uma conexão que alguém fez. Ele se perguntou sobre isso, na verdade. Ninguém lhe ensinou como fazer isso, mas o conceito parecia vir naturalmente para ele. É isso que significava ser psíquico. Talvez ser psíquico simplesmente significasse que ele era algum tipo de mago mental instintivo com habilidades inatas no campo. Tats tão triste, o aranha disse, você está incompleto. Mas suponho que poderia ser sempre pior. Você poderia ser um Flickermind como seu amigo Terry. Zorian olhou para Taiwan, suprimindo um cheiro de diversão. Era uma coisa boa ele estar a falar telepaticamente com a aranha, porque ele podia imaginar como Taiwan reagiria se alguém a chamasse de Flickermind. O que? Taiwan perguntou, aparentemente tendo notado seu olhar. Nada, Zorian murmurou, balançando a cabeça. Miss Aranea, eu erro, você é uma menina. Certo, foi difícil dizer, mas ele tinha certeza de que a aranha com quem estava falando tinha um femalifel para ela. Além disso, os aranha eram liderados por uma matriarca, então faria sentido para pessoas de fora como ele conhecer principalmente as fêmeas da espécie. Todos os aranha são fêmeas, a aranha disse. O que, realmente? Zorian perguntou. Como é que isso funciona? Você simplesmente se divide como micróbios ou engravida espontaneamente ou o quê? Nada tão exótico. Apenas que nossa espécie é extremamente sexualmente dimórfica, e os machos são menores em estatura e praticamente subsencientes. Nós os consideramos verdadeiros aranha, a aranha explicou. Se falares com um de nós e eles forem espertos o suficiente para falar, eles são fêmeas. Os machos provavelmente atacariam você em vez de conversa, embora seja improvável que você encontre um, a menos que de alguma forma tenha acesso a um de nossos assentamentos. Zorian digeriu essa informação por alguns momentos e depois decidiu não fazer mais perguntas sobre o assunto. Foi interessante, mas não realmente relevante no momento, e ele sabia quanto tempo tinha antes de Taiwan se afastar da pressão e começar a jogar feitiços e exigir respostas. Ela era exatamente um modelo de paciência, e desculpe não ter consideração, mas preciso mesmo de falar com um matriarca, Zorian disse, fazendo o seu melhor para reproduzir e enviar a estranha aranha do conceito Rezol que a matriarca disse que era o nome dela em vez de chamá-la de matriarca. Espero que isso ajude a convencer o aranha a levá-lo a sério quando ele lhes contou sobre pacotes de memória de outra linha do tempo. Eu tenho ouvido a sua conversa com Etfu em Statmis no Tingolf Importância há algum tempo, Zorian Kaczynski, a presença familiar da matriarca anunciou. Ter a capacidade de jogar sua mente para qualquer local habitado por um de seus subordinados deve ser realmente conveniente, confirmou a matriarca. No que?
tal você se apresentar e me dizer como você sabe o meu nome verdadeiro? Então podemos passar para esta informação importante que você tem para mim. Vírgula, Ian Zorian Kaczynski, Magin Training, Zorian Said, e a razão pela qual eu sei o seu nome verdadeiro é que você mesmo me disse. Logo antes de enfiar um pacote de memória na minha mente e dizer-me para lidar mais tarde, Donut, lembre-se, que, a matriarca disse hesitante. Eu sei, Zorian disse, se você tivesse sido capaz de reter a memória desse encontro, você não teria se incomodado em colocar o pacote de memória dentro da minha mente. Tats bastante uma reivindicação, a matriarca disse depois de um curto silêncio. Como é que sei que estás a dizer a verdade? Isso pode ser uma armadilha. Você pode estar relacionado com as pessoas que têm enviado trolls para nós todo este tempo. Honestamente, não faço ideia de como provar a verdade das minhas palavras para si, Zorian disse. O seu outro eu tinha certeza de que teria uma forma de provar a autenticidade do pacote de memória, mesmo sem provas adicionais, e o Didilite disse-me qualquer coisa que eu pudesse convencê-lo com, e ver, a matriarca disse. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Enquanto pensava sobre isso, dê-me acesso à sua mente para que eu possa ver este pacote de memória para mim, é claro, Zorian disse, não oferecendo resistência quando a matriarca mergulhou mais fundo em sua mente. Ele se virou para sua companheira, que parecia estar no final de sua inteligência enquanto ela observava seu silêncio olhando para baixo com a aranha gigante. Taiven, comunicando-se telepaticamente com a aranha. Tudo deve ficar bem, mas se eu cair no chão e começar a gritar nos próximos minutos, sinta-se à vontade para explodi-lo no esquecimento. Ele ainda tinha seus cubos suicidas com ele, mas nunca doeu ter precauções. Taiven imediatamente acenou com a cabeça para suas palavras e Zorian viu Aranea na frente dele contraindo as pernas desconfortavelmente com a ameaça de morte implícita. A matriarca não disse nada, muito absorvida em seu trabalho. Vários minutos depois, a presença de Matrachilitis recuou de sua mente, preciso de pensar nisto, a matriarca disse atordoada. Venha cá em 3 dias e o Eliptalk, White, protestou contra Zorian. E precisa de uma forma de chegar até aqui sem passar por nenhuma das entradas oficiais. Caso contrário, terei de trazer Taiven aqui sempre que quiser vir aqui, e me não tenha a certeza de que Sheroita quer falar comigo depois deste. Zorian foi imediatamente atingido com uma imagem mental da seção local do sistema de túneis, juntamente com 8 maneiras diferentes de acessá-lo a partir da superfície sem passar por nenhum ponto de verificação. Uau! As pessoas estavam brincando quando disseram que o submundo local tinha mais buracos do que uma esponja. Em qualquer caso, esse foi aparentemente o fim de sua conversa com Aranea, porque a aranha na frente dele prontamente saltou para a escuridão e desapareceu, deixando-o sozinho com Taiven. Ele lançou um olhar cansado para a referida menina, apenas para recuar para a carranca que ela estava lhe dando. Ok, agora que a aranha se foi, acho que me podes explicar em que é que eu acabei de participar. Começa a falar, ela comandou. Aranea estúpida e sua indiscrição. Que diabos ele ia dizer a Taiven agora? Antes de chegarmos a isso, gostaria de salientar que se tivesse esperado por mim na entrada como lhe pedi para, Zorian. Apenas dizendo, disse Zorian levemente. Ok, aqui está a coisa. Imunipata. Sabes o que isso significa? Note. Realmente. Taiven disse lentamente. Isso significa que eu posso sentir outras pessoas, as emoções, disse Zorian. E infelizmente, a capacidade é atualmente uma capacidade instintiva. Eu não tenho controle consciente sobre isso, e muitas vezes causa problemas para mim, então eu tenho procurado ajuda para dominá-lo. Infelizmente, não encontrei ninguém disposto a me ajudar no lado humano, então ampliei meus horizontes. A aranha que viste era uma aranea, uma espécie de aranha sensível e telepática que eu esperava ensinar-me a controlar os meus poderes. Taiven olhou para ele por alguns momentos, abrindo a boca em um ponto apenas para simplesmente fechá-lo logo depois. E o que disseram? Ela finalmente perguntou. Eles vão pensar nisso. Zorian encolheu os ombros. Taiven balançou a cabeça em descrença e começou a caminhar em direção à saída, fazendo-o seguir. Let-lhe sair daqui, monstro encantador, ela disse. Devemos discutir as coisas no outro lugar. Em algum lugar eu posso sentar e tomar uma bebida. Ele seguiu. Quebrar, fiel às suas palavras, Taiven levou a uma taverna ao ar livre para que eles pudessem sentar e relaxar enquanto conversavam.
Bem, então ela podia sentar-se e relaxar. Zorian de Deroit encontrara a experiência toda aquela diversão, especialmente desde que ela o fez pagar por suas bebidas fora de seu próprio bolso. Estranhamente, Taiwen aceitou a maior parte de sua explicação sem reclamações, encontrando sua decisão de procurar ajuda de uma espécie de aranhas monstruosas Balsi em vez de imprudente estúpido, disse ele, mas as coisas se degradaram a partir daí. Ela estava descontente que ele tinha originalmente planejado para se encontrar com Arané sem Byakup e queria saber se ele tinha feito coisas assim antes, e quem tinha vigiado as costas se ele tivesse. Isso deu início a uma discussão acalorada sobre a sabedoria e a necessidade de Going Solo e sua capacidade de lutar contra a saída, caso as coisas azedem. Zorian honestamente sabia que ela estava chateada porque ele estava se colocando em perigo, ou que ele a convidou junto com ele. Provavelmente o último, já que ela rapidamente começou a insistir que ele deveria levá-la com ele na próxima vez que ele foi para os esgotos para conhecer a matriarca Arané. Sheroit só atrapalha e tenta fazer com que ele derrame seus segredos para ela, então ele se recusou. Taiwen gostava disso, mas parecia perceber que nada seria ganho pressionando a questão diretamente. Em vez disso, ela trocou de faixa e sugeriu que ela deveria ajudá-lo a desenvolver sua magia de combate. Zorian sabia que era uma armadilha, que ela simplesmente queria limpar o chão com ele em um spar friendly, a fim de mostrar-lhe o quão superado ele estava contra um adversário sério, e, portanto, ser mais receptivo para levá-la junto como ela pediu, mas ele concordou de qualquer maneira. Ele estava curioso quanto tempo duraria contra ela, e ele não tinha nada a perder, exceto talvez seu orgulho. Foi assim que ele se viu enfrentando Taiwen em sua sala de treinamento da família, dedilhando sua vara de mísseis mágicos e tentando decidir como abordar isso. A sala de treinamento era, de acordo com Taiwen, fortemente protegida para proteger as pessoas de danos causados por feitiços, mas o uso de feitiços letais ainda não era recomendado. Infelizmente, enquanto a proibição de feitiços letais era totalmente sensata para um Spar, eliminou completamente muito de seu arsenal. Ele nunca realmente pensou muito em batalhas que eram do tipo que o Okilede, então suas escolhas de feitiços tendiam ao fim destrutivo da escala. E vejo você investido em uma haste de feitiço, Taiwen disse com um sorriso confiante. Deve ter lhe custado algumas peças. Deixado não dito, mas ouvido alto e claro, foi a implicação de que o dinheiro foi desperdiçado. Zorian não tinha nenhuma chance no inferno de esmagar as defesas de Taiwen Elitis com mísseis mágicos, e ambos sabiam disso. Tatilitz porque é que ele tinha a intenção de tentar entrar numa batalha de atrito com alguém que tinha reservas de mana maiores do que ele era um jogo de Folilitis. A haste de feitiço exibida com destaque era um engano, destinado a dar a Taiwen a ideia errada sobre seus movimentos de abertura. Seu verdadeiro as no buraco era a pulseira de proteção escondida sob sua manga direita. E fiz eu mesmo, Zorian disse. Então custou-me qualquer coisa. Realmente? Taiwen disse, surpreso. E não fazia ideia de que eras tão bom em fórmulas de feitiços. Quero dizer, eu sabia que estavas interessado neles, mas... Você tem seu talento para o combate e eu tenho o meu, Zorian disse presunçosamente. Ele ficou bastante satisfeito consigo mesmo por ficar tão bom na fórmula de feitiços. Não só era algo em que ele estava interessado desde antes do loop de tempo, também era algo que poderia facilmente garantir sua independência financeira, uma vez que ele encontrou uma saída para o ciclo do tempo. A fórmula ortográfica era amplamente conhecida por ser um campo difícil de dominar, e os especialistas na área eram bem pagos por seus serviços. Zorian já era bom o suficiente para que ele pudesse começar a receber comissões hoje se ele estivesse tão inclinado, e só melhoraria quando ele passasse pelas reinicializações. No final, você está sobrecarregado mesmo no departamento de equipamentos, apesar da sua vara de feitiços self-made, disse Taiwen, esticando a mão para o lado dela e fazendo com que um cajado montado na parede próxima voasse direto para a palma da mão. Ele sabia que era um bastão de feitiços antes mesmo de Taiwen canalizar uma explosão de mana para ele e causou uma série de linhas amarelas brilhantes para iluminar toda a sua superfície. Chove, ele disse. Ele estava definitivamente aprendendo a fazer isso sozinho um dia desses. Pronto? Taiwen perguntou, apontando a equipe ameaçadoramente para ele. Pronto, confirmou Zorian, girando a haste de feitiço em sua mão. Taiwen reagiu imediatamente, enviando um pequeno enxame de mísseis consistindo de 5 mísseis mágicos para ele.
Ela era rápida, muito mais rápida do que ele, e Zorian podia ver em seu rosto que ela se considerava já vitoriosa. Você é muito presunçoso, Taiven, ele pensou, levantando a mão que segurava a haste de feitiço, a fim de erigir um escudo na frente dele enquanto jogava um frasco cheio de líquido branco para ela com a outra mão. O enxame de mísseis colidiu com o escudo de Zorian e Letis como um martelo. Se Taiven tivesse enfrentado o velho Zorian, aquele que existia antes do ciclo do tempo, então este teria sido o fim. Qualquer escudo que ele possa ter erguido para se defender teria sido feito de forma desleixada e teria quebrado como vidro, sob o ataque. Mas ela era pirata. Ela estava enfrentando Zorian, o viajante do tempo, que passou muito tempo repetindo este mês. Quase 2 anos, pela sua contagem. No grande esquema das coisas, 2 anos não era uma quantidade enorme de tempo. No entanto, isso ainda era 2 anos de prática contínua de magia de combate, a maioria focada em um punhado de feitiços, incluindo o escudo. Seu feitiço de escudo era quase impecável. O plano de força era praticamente invisível quando não estava sob tensão, e Zorian poderia sobrecarregá-lo muito para fortalecê-lo ainda mais. O escudo segurava. O enxame de mísseis caiu contra ele de forma ineficaz, fazendo com que a superfície quase invisível ficasse opaca sob a tensão, mas fazendo pouco mais de nota. Antes que Taiven pudesse coletar sua inteligência e tentar outro ataque, Zorian enviou um pulso de mana no frasco voando em direção a ela. O frasco quebrou no ar, como se esmagado por algum punho invisível, e uma fumaça branca espessa saiu do local quando o líquido se transformou em gás. O frasco para injetáveis era qualquer coisa especial, apenas uma mistura alquímica simples que causava tosse sem caixa em quem o inalasse, mas era suficiente para incapacitar Taiven, que tropeçou para fora da fumaça atordoado e desprevenido. Zorian impiedosamente usou seu momento de fraqueza para enviar um smazer direto em seu torso, esperando que fosse o fim da luta, mas esperando Taiven para jogar um escudo no último segundo para salvar a si mesma. Há algo, talvez a sua empatia, avisou-o para se esquivar quando Taiven de repente empurrou sua equipe para o míssil de entrada por extensão, e foi uma coisa boa que ele fez, porque ela lançou um escudo. Ela lançou um enorme ariete de força que rebateu seu ataque de lado como um floco de neve e continuou em direção a ele sem impedimentos. Infelizmente, sua esquiva foi apenas parcial, e enquanto ele evitou o impulso principal do ataque, ele ainda estava preso na área externa de efeito. O ataque o fez girar como uma boneca de pano e ele logo se viu caindo de cabeça no chão frio e implacável da sala de treinamento. Foi provavelmente apenas por causa das alas de amortecimento na sala que ele acabou com uma cabeça rachada ou uma concussão no final dela. Como Taiven parecia estar mais interessado em tossir os pulmões do que tentar terminar a luta, ele permaneceu no chão por um tempo, esperando que sua cabeça parasse de girar. Aparentemente, ele fez o gás tosse um pouco mais forte do que ele pretendia. Ele laboriosamente subiu de volta aos seus pés e caminhou em direção ao Taiven em recuperação. Você tem uma definição muito estranha de não letal, ele disse a ela. Serviu bem, você coche a ter. Ela rosnou. Eu tenho você bom, porém, Didilite. Zorian sorriu. Ela bufou e balançou sua equipe para ele de ânimo leve, obviamente esperando que ele se esquivasse do objeto lento. No interesse de se exibir, Zorian ergueu um escudo, fazendo com que o cajado saltasse e se arrancasse de sua mão. Taiven olhou para o escudo curiosamente e deu-lhe alguns bons golpes duros. O plano de força se tornou opaco, muito menos deu lugar a seus golpes. Que diabos é esse seu escudo feito, afinal? Taiven perguntou. Ele levou 5 mísseis sem quebrar e parece diferente. É quase inteiramente transparente, eu só posso vê-lo porque estou tão perto de você no momento. Quando estávamos a lutar, eu vi até o meu ataque. Pensei que estavas a tentar proteger-te com a mão ou algo assim no início. E Troites apenas um feitiço de escudo, apenas muito sobrecarregado e soberbamente executado, disse Zorian. E passou muito tempo a praticar esse feitiço. Steel teria ajudado você sem aquele truque estúpido que você puxou, Taiven zombou. Isso deveria ser uma batalha de feitiços, caramba. Você disse que queria ver como eu luto, Zorian deu de ombros. A propósito, como é que sabias onde disparar esse teu ataque? Você tinha os olhos bem fechados do que eu podia ver. Oh! Isso é apenas um pequeno truque que um dos meus professores me ensinou, Taiven disse. Duvido que isso ajudasse muito, embora Troites seja um desperdício em termos de uso de mana. O que quer dizer?
Zorian perguntou. Bem, é um movimento bastante simples que envolve expulsar uma grande quantidade de mana e saturar a área ao seu redor com ela. Você pode então sentir o seu entorno através da nuvem de mana resultante. A informação que você ganha é muito rudimentar, mas você pode facilmente detectar construções de mana concentradas como um míssil mágico que você jogou em mim. Na verdade, sabia onde estavas, mesmo com a ajuda da nuvem de mana, mas eu percebi que se eu apontasse na direção a partir da qual o ataque veio de noite provavelmente também o pegaria. Isso soou muito familiar. Zorian tinha certeza de que ele usou exatamente a mesma coisa para seu truque de desbloqueio secreto, exceto que ele se concentrou mais em usar a nuvem de mana como uma extensão de seu sentido tátil, em vez de perceber fontes de mana. É claro que havia uma grande diferença de escala, desde inundar uma fechadura com sua mana até saturar toda a área maior ao seu redor. Ele simplesmente podia se dar ao luxo de ser tão desperdiçador com sua mana. No entanto, Taiven, ele começou. Letirates dizem por um momento que eu saturo uma grande bolha de ar em torno da minha cabeça com este método. Eu seria capaz de sentir bolinhas de gude carregadas de mana dentro desse volume com este método. Taiven piscou e deu-lhe um olhar curioso. E suponha. O Yoroichi provavelmente terá que passar algum tempo dominando a habilidade para obter uma nuvem sensível o suficiente para detectar fontes de baixa potência, embora. Mas seria mais fácil do que tentar sentir bolinhas de gude carregadas de mana com o meu sentido inato de mana sozinho, certo? Zorian pressionou. Saiba mais fácil, Taiven confirmado. Na verdade, praticamente qualquer método teria sido mais fácil do que isso. Deuses, vocês têm de ser, eu sei, um bom nível de archimage ou algo para sentir uma fonte de mana tão fraca sem feitiços ou outras ajudas. Zorian de repente se sentiu incrivelmente estúpido. É claro que a tarefa de Shvin parecia impossivelmente difícil. Ele estava fazendo errado. Shvin provavelmente esperava que ele usasse um método como este para sentir as bolas de gude. O idiota apenas se incomodou em dar-lhe instruções adequadas sobre como fazê-lo. Ou qualquer tipo de instruções, para esse assunto. Deuses, ele odiava aquele homem. Quebrar, após uma discussão sobre quem ganhou seu pequeno spa, Zorian alegou que era um empate. Taiven alegou que ela ganhou totalmente no end. Taiven insistiu em mais lutas para resolver o problema, e Zorian não viu razão para recusar. Ele perdeu todas as lutas subsequentes. É claro que Taiven era forte o suficiente para simplesmente dominá-lo se ela assim o escolhesse e ele não tinha mais o elemento surpresa do seu lado. Ainda assim, ele sentiu que tinha se saído bem, já que Taiven realmente teve que trabalhar para derrubá-lo. Mesmo ela admitiu que se ele pegasse seu oponente desprevenido e fosse implacável o suficiente em seus movimentos de abertura, ele poderia derrubar até mesmo magos de batalha profissionais, embora ela tenha avisado que ele poderia facilmente ter problemas legais dessa maneira. A guilda de magos olhou muito vagamente para as pessoas que escalaram a luta para o reino letal, mesmo em legítima defesa. E de qualquer forma, descobrir o que exatamente Shvin esperava dele fez a coisa toda a valer a pena por conta própria. A maior parte da habilidade já era familiar para ele, então levou apenas algumas horas até que ele foi capaz de criar uma nuvem de mana difusa em torno de sua cabeça. É verdade que ele podia sentir as fontes de mana como tal, mas o mármore também era um objeto físico. Assim, quando sexta-feira chegou e Shvin revelou seu método de treinamento tão inteligente para ele, Zorian calmamente identificou onde as bolinhas de gude estavam indo enquanto elas zipavam em torno de e ocasionalmente em sua cabeça. Shvin ficou impressionado, é claro. Ele simplesmente começou a jogar uma rápida sucessão de bolinhas de gude para ele e exigiu que ele classificá-los por magnitude das emissões de mana. O que ele poderia fazer, é claro, já que ele os estava sentindo por meios mais rudimentares. Oh bem, ele estava muito preocupado. Agora que ele sabia o que fazer, ele esperava dominar a habilidade corretamente em breve. Possivelmente até o final do reinício, a não ser que Zash tenha decidido enfrentar outro dragão ou algo similarmente insano. Felizmente, o interesse principal de Zashoichi no momento era tentar organizar algum tipo de mãe de todas as partes que envolvia convidar toda a classe para sua mansão durante o festival de verão. Estando ciente do ciclo do tempo, Zorian foi uma das poucas pessoas que entenderam o que Zash estava fazendo. Ele estava tentando tirar o maior número possível de alunos do caminho dos Armólitos sem ter que explicar nada para eles. Zorian não tinha ideia do que Zash planejava fazer com todas aquelas pessoas quando o ataque começou,
ou como ele pretendia lidar com Ryusa e sua insistência de que todos deveriam frequentar o baile da escola. 3 dias se passaram, e Zorian estava de volta aos esgotos. Encontrar Aranea provou ser muito fácil, já que eles estavam esperando por ele desta vez. Qualquer dúvida sobre se ele seria levado a sério ou não foi eliminada quando o batedor que ele conheceu levou a uma figura familiar. A matriarca decidiu falar com ele, pessoalmente, em vez de simplesmente projetar sua mente através de um de seus subordinados. Bem, tive tempo de digerir as memórias que o meu outro self me enviou. A matriarca começou. A história não é tão implausível como se possa pensar, e as memórias continham uma prova bastante condenatória. Suponho que devíamos swap stories agora, não, de suas experiências. Eu só sei o básico que você disse a seus amigos, e você sabe muito pouco do porquê e me não zombar da ideia de viagem no tempo. Eu suponho que isso faria sentido. Zorian disse cuidadosamente, mas você quer que eu vá primeiro, a matriarca supôs. Muito bem. A primeira coisa que você deve saber é que a minha web está em conflito com o seu chamado Invaders há vários meses. Eles eram um adversário enfurecedor, mas gerenciável até uma semana atrás, quando de repente desenvolveram uma quantidade perturbadora de precognição sobre nossas táticas e habilidades. Eles tinham contadores de habilidades secretas que foram passadas de matriarca para matriarca por gerações e nunca foram usadas na memória viva até aquele momento. Eles tinham contadores de habilidades pessoais que eram exclusivas de um único Aranea. Eles até pareciam saber como reagiríamos em resposta à sua ameaça crescente e movimentos agressivos. Em suma, a quantidade de percepção que eles possuíam sobre nós era francamente implausível. Acredite ou não, a viagem no tempo foi seriamente discutida como um possível método que estavam a usar para obter as suas informações, não adivinhações. Zorian perguntou. Nós conhecemos adivinhações, criança, a matriarca disse. Se há um campo de magia ao lado das artes mentais em que nos destacamos, é isso. É bom que você mencione adivinhações, porém, porque elas também contêm uma peça do quebra-cabeça. Você vê, nossa web rotineiramente tenta prever o futuro com adivinhação, com quantidade variável de sucesso. Eventos altamente perturbadores tendem a tornar quaisquer previsões futuras inúteis. O que acha que aconteceu quando tentamos prever o futuro durante a semana passada? Isso funcionou, adivinhou Zorian. Funcionou. Ele deu resultados muito diferentes toda vez que repetimos a previsão. Não importa o pouco tempo passado entre uma previsão para a próxima, mas funcionou. Desde que tentássemos estender a previsão para além do dia do festival de verão. Além dessa data, a previsão retorna um espaço em branco. Cada vez. É como se tudo para além dessa data simplesmente deixasse de existir. Zorian engoliu pesadamente. Ele muitas vezes se perguntava o que aconteceu com tudo quando o ciclo do tempo recomeçou, mas finalmente descartou a questão como incognoscível. Ele sabia se deveria ficar aliviado por não ter necessidade de se preocupar em deixar um cadáver sem alma em alguma realidade alternativa ou perturbado por tudo estar literalmente sendo excluído quando o tempo se aproximava a redefinir. E me surpreendeu-me ter ouvido falar sobre isso, ele comentou. Yode pensa que alguns dos oráculos humanos teriam notado algo assim. Você subestima a dificuldade de previsão futura, a matriarca disse. É preciso um pouco de habilidade para ler o futuro, e o processo é demorado e tedioso. Não ajuda que os resultados sejam muitas vezes inúteis. Ou pior, enganosos. E mesmo se você se incomodar em prever o futuro, as chances são de que você apenas faça isso por alguns dias no momento, uma vez que as previsões ficam cada vez mais não confiáveis, mas você tenta estender as previsões. Eu ouço reclamações de que tais previsões são uma perda de tempo o tempo todo do meu companheiro Aranea, e nossos oráculos podem realmente alcançar uma pequena medida de precisão em suas previsões. Ainda assim, imagino que vocês tenham razão. Provavelmente existem organizações humanas que executaram as previsões e encontraram a mesma coisa, mas estão se mantendo caladas por uma variedade de razões. Ninguém gosta de um pessimista. Bem, ninguém de qualquer autoridade, em qualquer caso. Seria bom ter uma confirmação independente de nossas descobertas, mas eu suspeito que poucos adivinhos se sentiriam confortáveis em compartilhar seus segredos com um bando de aranhas gigantes. Talvez se um certo jovem mago com interesse em adivinhações fosse falar com eles, e Elite veja o que posso fazer, disse Zorian. Dá-lhe uma lista de nomes, a matriarca disse.
No que tal você nos dar alguns detalhes sobre o loop temporal e as suas experiências nele? Zorian deu-lhes um resumo básico da situação, deixando de fora muitos dos detalhes que ele considerava irrelevantes e um pouco pessoal demais. A matriarca só lhe deu a versão de ossos nus de sua história também, então ele se sentiu muito mal com isso. Esse vínculo entre vocês acha realmente inconveniente, a matriarca observou, e Dom Rui te culpa-te por não teres tido uma oportunidade com ele, mas tens a certeza que podes falar com os Ashi sem occionar? Quem sabe que coisas úteis o rapaz sabe sobre isto tudo. Certamente, se você informá-la de seus medos, ele concordará em manter sua distância. Zorian estava quase tão certo. Ele sabia que Zashi queria dizer bem, mas ele sempre teve problemas com paciência e autocontrole, e nenhum de seus encontros anteriores com o menino o convenceu de que ele havia mudado tanto a esse respeito. Zashi provavelmente teria encontrado outro viajante do tempo imensamente fascinante e continuou empurrando os limites até que o vínculo da alma fosse ativado completamente ou se mostrasse inofensivo. E me surpreendeu que você já tenha arrancado o conhecimento de sua mente, Zorian comentou. Isnbotia. Flickermind, ele é psíquico, mas ele tem alguma habilidade em proteger sua mente, a matriarca disse. Não tem vergonha de admitir que ela já tentou roubar suas memórias, não bem, mas o suficiente para que eu possa fazer mais do que ler seus pensamentos superficiais. Agora pare de se esquivar da pergunta. Zorian suspirou. Tudo o que descobri sobre os laços da alma sugere que provavelmente há qualquer ligação entre mim e Zashi. Os laços de alma tendem a ser realmente óbvios até mesmo para feitiços básicos de detecção. Meu instrutor de adivinhação em uma das reinicializações anteriores me mostrou um feitiço para detectar laços de alma e eu usei na escola algumas vezes. Cada aluno com um familiar está claramente conectados para seu parceiro, e os dois gêmeos ligados à alma também estão claramente ligados um ao outro. Não há absolutamente nenhuma ligação entre mim e Zashi que eu possa ver. Não há como um efeito colateral acidental de um feitiço de mutilação de alma ofensivo ter efeitos tão sofisticados quando até mesmo ligações de alma criadas adequadamente se acendem facilmente em feitiços de detecção. Curioso, a matriarca disse, o que é, se não um vínculo de alma, embora Kael pense que quando a fusão da alma foi terminada pelas nossas mortes, a ligação entre nós foi cortada em vez de cuidadosamente desembaraçado. Como consequência, um pedaço de alma Zashoite acabou fundido ao meu, e o inverso é provavelmente verdadeiro para Zashi. A função de controle do loop do tempo provavelmente ficou confusa naquele momento, e em vez de decidir qual de nós é o verdadeiro, Zashi decidiu simplesmente fazer o loop em ambos. Isso explicaria por que Zashi estava ausente durante as primeiras reinicializações, e por que ele estava tão doente quando finalmente apareceu, disse a matriarca. Vocês provavelmente passaram várias reinicializações em coma, enquanto suas almas curavam e integravam todos os pedaços estranhos, mas ele provavelmente desenhou a ponta curta da palha quando o feitiço foi cortado e acabou com muito mais danos à alma do que você, It faria, concordou Zorian, e honestamente, It é a explicação mais plausível que o Ivy obteve. Então, por que você quer falar com Zashi? Então, a matriarca perguntou. Vejo. O terceiro, viajante do tempo, sim. É bastante óbvio neste momento que há pelo menos mais uma pessoa dentro do loop do tempo além de mim e Zashi. Que alguém está ajudando os invasores e tem deuses sabem o quão grande de uma vantagem em mim em termos de tempo gasto no loop de tempo. Então eu definitivamente quero chamar a atenção deles. E eles sabem do Zashi. Quero dizer, eles têm que. Ele realmente está muito secreto sobre o seu status como viajante do tempo e suas atividades. Mas eles não estão fazendo nada sobre isso. Zashi está claramente tentando lutar contra os invasores, então por que deixá-lo sem ser molestado? Porque suas ações não importam a longo prazo, a matriarca adivinhou, de tudo o que me disseste, é Beza tentar tornar-se forte o suficiente para contestar pessoalmente toda a força de invasão. Não há muita chance de isso acontecer, mesmo que ele tenha todo o tempo do mundo para se preparar. Isso, e os elites possivelmente já foram neutralizados, Zorian disse, e bastante certo de que Zashi é a figura-chave neste negócio de viagem no tempo, o viajante do tempo original. Ele tem muito potencial em termos de dinheiro, legado familiar, reservas de mana e assim por diante. Ele poderia se beneficiar de toda a configuração de loop de tempo melhor do que praticamente qualquer outra pessoa, e eu acho que é acidental. Além disso, se eu estou realmente neste loop de tempo,
Porque eu tenho um pedaço de alma Zachilitis fundida minha. Isso significa que ele reconhece o loop de tempo como o foco legítimo do feitiço. A coisa é, suas ações passadas indicam ignorância de qualquer tipo de propósito ou plano mestre, como se ele tivesse simplesmente sido despejado no loop sem aviso ou informação. Você acha que suas memórias foram editadas, supôs o Aranea. Acho que Zashi confiou seu segredo à pessoa errada, Zorian disse. Eles poderiam muito bem livrar-se de Zashi. Como eu disse, ele é a chave para este feitiço, mas eles poderiam eliminá-lo como uma ameaça. Mude sua atenção em uma direção inofensiva e assim por diante. Mas Yumi não Zashi. Eu não sou parte integrante deste ciclo do tempo de forma alguma, e pode ser descartado por capricho. Se eu falar com Zashi, e ele estiver a ser vigiado, ou se Zashi não conseguir manter a boca fechada à frente das pessoas erradas, posso acabar por ser deleted. Bem, a matriarca disse, Yoelitri certamente um humano paranoico. Então, novamente, essa pode ser a única razão pela qual você ainda está na posse de toda a sua memória. Então talvez eu devesse falar. Você percebe que você vai ter que falar com Zashi em algum momento, certo? Espero que não antes de eu identificar o terceiro viajante do tempo, Zorian disse. Então, devemos fazer com que seja uma prioridade localizá-lo, disse a matriarca. Ou, Zorian, perguntou, e Don't sabe mesmo por onde começar. Pode ser qualquer um, considerando que você disse que Zashi conseguiu matar o velho Oganji sozinho. Claramente não é a Nione. Ele sempre foi tão forte. Porém, Zorian apontou, nas primeiras reinicializações, qualquer mago decente poderia tê-lo dominado, até mesmo alguns dos nossos colegas de classe. Aliás, pode ser uma questão de esfaqueamento. Ao invés de perder em combate, alguém poderia tê-lo drogado ou atraído para uma área de armadilha fortemente protegida, até um colega de classe. Você diz? A matriarca perguntou especulativamente. Tatis interessante. Você disse que Zashi é bastante obcecado em aprender mais sobre o resto da sua classe. Ele provavelmente não pensaria em compartilhar um segredo com um deles, especialmente desde que os alunos do Just. Quão bem você os conhece como um todo? Algum deles está a agir de forma estranha, e não muito próximo de nenhum deles, Zorian admitiu, e Don Hoyt acho que eu saberia se eles começassem a comportar-se de forma estranha, desde que eles não fossem completamente fora de caráter. Posso pensar em alguns que eu tenho certeza que são viajantes do tempo mas... Tente investigar, a matriarca disse. Seria terrivelmente embaraçoso se o terceiro estivesse escondido à vista o tempo todo, não? Tente ver se consegue ligar qualquer um deles também aos invasores. A matriarca deu a Zorian uma lista de adivinhos humanos que poderiam saber mais sobre as irregularidades relacionadas à previsão futura e ambos concordaram em se reunirem outros 3 dias. Zorian estava pouco irritado que o tema de sua empatia e controlá-lo nunca surgiu, mas ele supôs que a matriarca queria ver o quão útil para eles ele era antes de investir o tempo deles para lhe ensinar as suas artes mentais, possivelmente secrete. Foi bom ter alguém do seu lado nesta confusão toda. Ele só esperava que ele estivesse cometendo o mesmo erro com Aranea que Zashi fez com a pessoa por trás da invasão.